Olá, tudo bom? Voltamos com a segunda parte da aula. Lembrando que eu dividi em duas partes porque o vídeo vai ficar muito longo e é o conteúdo que seria ministrado em duas aulas mesmo, tá? Então, a aula que seria na terça-feira passada para a gente repor e a aula que seria nessa terça, que é hoje, dia 24. Então, a gente vai ter duas aulas em uma, certo? Para a gente repor, para não ficar conteúdo atrasado. A gente não pode atrasar conteúdo diante do que está acontecendo. Então vocês acabaram de assistir o videozinho, né? É importante que a gente falou sobre esses conceitos do triângulo da doença, os três fatores que juntos formam a doença: patógeno, hospedeiro e ambiente, né? Com base nesse conceito do Gallman de 1946, que fala que o quê? Que a doença das plantas é um processo no qual hospedeiro e patógeno, em íntima relação com o ambiente, se influenciam mutuamente, do qual resultam as alterações morfológicas e fisiológicas na planta. Então, a definição que eu quero que vocês se lembrem, por isso que eu vou reforçar aqui com vocês. Falamos um pouquinho sobre o ciclo. Nós começamos a falar sobre o ciclo, que é o ciclo da interação ou da relação patógeno e hospedeiro. E é um ciclo que ele sucede uma série de etapas. E essas etapas elas são reproduzidas sempre. Então, é um ciclo que ele costuma ser respeitado, né? Independente da doença ser viral, fúngica, bacteriana, o ciclo ele é observado. Então, é um ciclo que ele se repete e, com base nisso, a gente estuda o ciclo para poder entender o ponto exato de propor as medidas de controle. A próxima aula, na semana que vem, vai ser os princípios de controle. Então, eu preciso, antes de saber os princípios de controle, saber quais são os pontos do ciclo no qual a doença está. Então, só é possível propor a medida de controle correta estudando o ciclo. Então, a gente falou um pouquinho no vídeo anterior sobre ciclo primário e ciclo secundário. Ciclo primário é aquele ciclo inicial, estrutura de sobrevivência do patógeno, a entrada do patógeno no sistema, certo? Então, é o ciclo primário. Então, eu tenho poucas plantas doentes, uma doença menos virulenta. O ciclo secundário é aquele ciclo que vem do ciclo primário. Então, o número de inóculos gerados é maior e a doença acaba se espalhando e atingindo um número maior de plantas e causando um dano maior. Então, lembre-se desse ponto específico. Agora, a gente vai falar sobre o ciclo de Wetzel. O nome Wetzel é um nome muito comum dentro da fitopatologia. Ele foi o cara que propôs estudar o ciclo das doenças divididas em fases divididas e distintas. E ele também foi o cara que pegou cada fase e propôs estratégias de controle, que são os princípios de Wetzel. Então, agora a gente vai falar do ciclo de Wetzel e na semana que vem mesmo, na próxima terça, a gente fala dos princípios de controle de Wetzel. Muito embora esse ciclo evoluiu e incluiu outros aspectos, mas ainda leva o nome do Wetzel porque foi ele que foi o cara que montou. E quando ele montou, o ciclo é dividido em 5 fases. Essas fases representadas aí, sendo 3 fases dentro do patógeno, dentro do hospedeiro. Então, esse círculo azul da figura é o hospedeiro. Então, eu tenho 3 fases dentro do hospedeiro: infecção, colonização e reprodução, e 2 fases fora do hospedeiro: sobrevivência e disseminação. Sendo que da sobrevivência e para a disseminação, caracteriza-se um ciclo primário. Da disseminação, vindo direto da estrutura de reprodução para a disseminação, sem passar pela sobrevivência, caracteriza-se um ciclo secundário. Aquilo que a gente falou de ciclo primário e ciclo secundário entra nesse aspecto aí que o Wetzel também previu, certo? Então, esse é o ciclo básico com 5 etapas que o Wetzel previu. Porém, outros autores, por exemplo, o Trigiano, propôs estudar em 6 ciclos, excluindo a sobrevivência. A sobrevivência é uma etapa que o Wetzel propôs. Então, vou voltar à figura do Wetzel para vocês verem. O Wetzel propôs sobrevivência, disseminação, infecção, colonização e reprodução. A sobrevivência saiu do ciclo estudado pelo Trigiano, certo? Em compensação, mais 2 etapas entraram. Quais são as 2 etapas? A inoculação e a penetração, certo? Porém, de maneira mais completa, estuda-se o ciclo com 7 fases, incluindo a sobrevivência. Então, são essas 6 fases: inoculação, penetração, infecção, colonização, reprodução, disseminação e sobrevivência. Porém, a sobrevivência é estudada por fora. Então, por isso eu vou focar
nessas 6 fases agora, que são as fases do ciclo da interação patógeno e hospedeiro, já que a sobrevivência só diz respeito ao patógeno. Então, por isso que ele acaba sendo estudado um pouquinho fora, mas ele pertence ao ciclo, mas ele é estudado um pouquinho separado em função de ser uma etapa no qual o patógeno está fora do hospedeiro. Então, não tem mais a interação patógeno e hospedeiro. Só por conta disso que os autores costumam separar um pouco, mas tudo pertence ao ciclo. Então, o ciclo ele vai estar englobado a essas etapas. A primeira fase do ciclo é a inoculação. Então, quando se fala em inocular, é o quê? É quando eu transfiro o patógeno do local onde ele é a fonte. Qual é a fonte? Então, a fonte é aquele ponto onde ele se reproduziu, onde ele se manteve vivo. Então, aquela estrutura do patógeno que é usada para disseminação, que são os propágulos, os inóculos, eles são transferidos daquele local onde ele foi gerado até a superfície do hospedeiro que lhe é suscetível. Então, para considerar que houve uma inoculação correta, ela se dá apenas quando esse inóculo atinge o local que lhe é suscetível. Um exemplo, um inóculo de um fungo que afeta a folha. Ele só vai ser considerado inoculado se o inóculo atingir a folha. Se o patógeno não consegue penetrar, não consegue entrar no vegetal pela raiz, se atingir a raiz não houve inoculação. Então a inoculação só é quando o inóculo, aquela estrutura do patógeno que é usada para disseminação, atinge o local que é suscetível. Se no caso a planta ele penetra num local e afeta o outro, o local de penetração também é considerado, certo? Então, ela precisa ser um local onde ocorre a infecção, onde ocorre a entrada desse material no tecido vegetal. Então, aí é a inoculação. Então, quando você pega, por exemplo, um fungo e infecta de maneira proposital uma planta, por exemplo, para estudar, né, os efeitos, eu falo que eu estou inoculando. Tá? Eu vou fazer uma inoculação. O que é a inoculação? Vou pegar o propágulo do fungo e passar naquela planta para poder ela pegar. Então, o inóculo nada mais é do que o propágulo. Então, é como se fosse a semente. É aquele material que é usado para dispersar. No caso dos fungos, geralmente o inóculo são os esporos. Então, o esporo é a estrutura de reprodução do fungo. No caso da bactéria, é a própria bactéria. No caso do vírus, pode ser próprio vírus ou cepas, partículas do vírus. No caso de nematóides, são os ovos. Então, cada micro-organismo tem inóculos diferentes. E os inóculos são obtidos quando? Quando o patógeno passa pela etapa de reprodução. Então, ele se reproduz ou por divisão celular, no caso das bactérias, ou por reprodução sexuada mesmo. Troca por geração de esporos, no caso dos fungos. Então, independe. O que é o produto que é gerado dessa reprodução, eu dou o nome de inóculo. O inóculo nada mais é do que o propágulo, o material que vai ser levado para a propagação daquele agente. Então, como se fosse a semente que eu uso para dispersar, para disseminar uma espécie, nesse caso. A inoculação ela é subdividida e tem uma fase, assim, se eu chamo o inóculo, né, se eu posso criar uma relação do inóculo com uma semente, então essa semente, quando ela cai num local adequado, o que acontece? Ela germina. O inóculo, da mesma forma, quando o inóculo atinge o local onde ele causa a infecção, onde ele penetra no tecido, ele germina. Então, nesse caso, é uma subfase que pertence à inoculação, certo? Que é onde ocorrem as transformações pela qual o inóculo passa a se dividir a sua célula. Então, no caso do fungo, por exemplo, o esporo, ao atingir o local, ele gera um tubo germinativo, que é o começo da sua propagação. No caso da bactéria, ela começa a dividir a sua célula, já que ela se divide por divisão, né? Divisão celular. O nematóide é quando o ovo eclode. Então, o ovo estoura, saem as larvas, e aí eu tenho o processo de germinação. Então, o nome germinação surgiu pelo paralelo dos inóculos com as sementes. Não quer dizer que eu tenho uma planta gerada aí. É só no sentido de que aquele propágulo começa a dar origem a um indivíduo adulto, um indivíduo formado. A partir do momento que houve a germinação, esse material, que antes era só um inóculo, ele passa já a ter
corpo, ele passa já a ter condições de entrar no tecido. Então, a inoculação se dá quando ele atinge o local pela qual ele consegue penetrar. A partir desse ponto, ele começa a penetrar. Então, ele começa a se implantar nos tecidos do hospedeiro. Então, houve a entrada do patógeno nos tecidos dos hospedeiros. Essa fase do ciclo é chamada de penetração. E é um processo que é muito importante. Então, se o patógeno, se o inóculo só tocou, ainda não houve penetração. Então, por isso que a gente precisa entender o ciclo para saber quais as estratégias de usar, certo? E essa penetração ela pode ocorrer por várias formas diferentes. Vou destacar 3. Primeiro, penetração direta pela superfície intacta do hospedeiro. Nesse caso, o que acontece? Há estruturas no próprio patógeno que permite que ele fure, que ele penetre a epiderme, a cutícula e consiga entrar. Então, um exemplo, os fungos. Os fungos conseguem, através de uma estrutura que parece um gancho, chamada apressório. Então, ele se prende com esse apressório, faz uma perfuração pela qual o tubo germinativo começa a entrar. Então, ele começa a ocupar os tecidos do hospedeiro. Já o nematóide, ele tem uma estrutura chamada estilete. Então, esse estilete ele é como se fosse um tubo enrijecido que ele começa a bater nas paredes do hospedeiro e perfura. Dessa perfuração, ele consegue penetrar. Então, ele penetra por uma ação ativa. Ele mesmo promove uma abertura para penetrar. Então, nesse caso, não havia uma lesão e não havia uma abertura natural. Foi um tecido intacto do hospedeiro, ele acabou conseguindo entrar. Outros patógenos só penetram por aberturas naturais. Então, as plantas, elas possuem aberturas. As plantas fazem trocas gasosas, fazem trocas de vapor de água. Então, elas têm aberturas pelas quais elas fazem essas trocas com o meio. E muitas vezes, quando ela abre essas células, quando ela promove essas aberturas, o patógeno estava ali esperando o momento para entrar. Então, um exemplo muito comum, os estômatos. Então, os estômatos são responsáveis pela troca de gases com o meio. Então, acaba sendo o quê? Um orifício muito pequeno, mas os inóculos também são muito pequenos, que se abre quando a planta precisa equilibrar, por exemplo, a temperatura interna, precisa liberar vapor de água. Então, ela precisa fazer seus processos fisiológicos. Ao fazer a abertura dos estômatos, o que acontece? O patógeno entra. Então, ele se aproveita. Então, essa célula aí de cima, que parece um monstro, né, com um olho e tal, isso é o estômato, isso pertence à célula vegetal, está no tecido vegetal. Então, o vegetal precisa disso para poder cumprir seus processos fisiológicos. Não tem como eu querer que minha planta fique sempre com os estômatos fechados, certo? E tem outras estruturas, igual as lenticelas e os hidatóides, que também são responsáveis pela troca com o meio externo e pode possibilitar a entrada do patógeno no tecido da planta sem ter lesão. Então, é uma abertura natural, a planta precisa dessas aberturas, o patógeno se aproveita para entrar. E a outra, que é muito importante, talvez seja mais importante, a penetração por ferimentos. E essa a gente consegue, através de um manejo adequado, tentar diminuir ao máximo esse tipo de penetração. Então, por exemplo, quando você vai lá, usa de facão ou usa de ferramentas cortantes e acaba causando uma lesão na planta. Essa lesão, se ela não for tratada de maneira adequada, ela é uma porta de entrada muito importante para os patógenos. Então, por isso que quando você faz podas, por exemplo, é comum você passar uma cauda, você passar uma pasta, então a pasta bordaleza, por exemplo. Então, tem vários produtos que você pode usar de maneira mais orgânica ou mais química, que pode diminuir a entrada. Por quê? Essas aberturas, essas lesões, são um tipo de abertura mais importante para a entrada, principalmente de bactéria. Porque eles têm muita dificuldade de entrar. E aí, eu cito aqui, né, parasitas facultativos, né, é importante, né, abrir um parênteses e falar para vocês sobre isso. Parasita facultativo, parasita obrigatório. Né? O facultativo, o nome já diz, ele tem a faculdade,
ou seja, ele tem a opção, ele tem o direito de decidir, né? Ele consegue decidir. A ideia do nome facultativo surgiu disso. Não que ele vai realmente escolher, mas o parasita ou o patógeno facultativo é o mais complicado, é o mais complexo. Por quê? Ele sobrevive tanto num hospedeiro quanto em outros organismos. Então, o facultativo ele tem um hospedeiro que ele ocupa e sobrevive em função ali do metabolismo do hospedeiro e tal, mas ele também fica em folha morta, em resto de cultura, então ele fica naquele material orgânico, fica no solo. Então, o parasita facultativo é muito mais complexo de controlar do que o obrigatório. O obrigatório, o nome já diz, ele é obrigado, obrigatório. Então, ele é obrigatório por quê? Porque ele só sobrevive no organismo vivo. Então, se por algum momento o hospedeiro morreu, por exemplo, ele morre junto. Ele não consegue sobreviver, ele não tem estrutura de sobrevivência no solo, em resto vegetal, então ele não tem. Então, lembre-se porque vai ser falado muito sobre isso. Facultativo, obrigatório. Então, é só lembrar desses dois conceitos. E o ferimento ele pode ser causado por uma série de fatores. Os mais importantes, talvez, para a gente, sejam o vento, principalmente para espécies arbóreas, frutíferas, por exemplo. É muito importante o vento. As práticas culturais, que aí a culpa é do manejo. Eu usei uma ferramenta, usei um maquinário, às vezes brincando, você vai lá, mete um prego ou faz alguma coisa. E insetos. Os insetos acabam tendo uma associação muito grande com o surgimento de doenças. Então, as brocas, é muito comum que são coleópteras, eles perfuram o caule, perfuram o tecido vegetal e acaba fazendo com que aquela abertura sirva de porta de entrada. E muitas vezes eles mesmos carregam, são vetores e carregam os ovos ou os inóculos. Então, o inseto acaba sendo muito importante e tem doenças que são controladas pelo controle do inseto. Então, muito cuidado com relação a isso. Então, um aspecto deve ser levado em consideração. Sabe-se muito pouco sobre doenças virais, mas o vírus não possui mecanismo ativo de penetração. Ele só entra através de um vetor. Então, ele precisa estar associado aos insetos. Então, eu preciso tomar muito cuidado com relação a isso. O vírus, para entrar, ele precisa de ser carregado, ser levado, e precisa de lesões. Ou lesão provocada por um ferimento, ou lesão provocada por insetos. Então, muito cuidado. A prevenção de doenças virais se dá pelo controle desses dois fatores. Evitar lesões através dos tratos culturais e evitar insetos. Então, eu tive a inoculação e a penetração, ainda a doença não está estabelecida. Então, eu tenho só a entrada do patógeno. A terceira fase do ciclo, ela denota o quê? Que o patógeno finalmente está estabelecido lá dentro. Então, ele inoculou, ou seja, pousou o inóculo na superfície suscetível. Ele encontrou a porta de entrada ou abriu sua própria porta, penetração. Ao penetrar, ele causa a chamada infecção. Então, a infecção nada mais é do que o estabelecimento desse patógeno. Então, é uma fase que acontece poucas alterações, mas ele está se estabelecendo. A partir do ponto que ele se estabelece, começa a fase 4 do ciclo. Essa fase é a fase na qual ele começa a colonizar os tecidos. Então, nesse ponto é o ponto que começa a surgir os primeiros sintomas. Por quê? Porque ele começa a ocupar os tecidos do hospedeiro e se nutrir. Se ele se nutre, ele acaba ou sugando as reservas do hospedeiro ou se alimentando do que seria destinado ao hospedeiro. Ou seja, começa as coisas a acontecer. E nesse caso, a colonização também pode acontecer de formas bem variadas, bastante distintas, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Existem alguns tipos de colonização. Por exemplo, alguns patógenos eles acabam colonizando, ou seja, eles ocupam tecidos específicos. Então, eu tenho patógenos, por exemplo, que só colonizam as raízes. Então, ele é um patógeno de raiz. E eu digo que a colonização desse patógeno é seletiva. Então, por quê? Porque ele coloniza tecidos específicos da planta. Já eu tenho patógenos que aonde cai o inóculo, ele causa problema. Tem fungos, igual o Cyanidocladium, por exemplo, que é um gênero de fungos bastante comum
que se ele cair na raiz, ele causa uma doença. Se ele cair no caule, ele causa outra. Se ele cair na folha, ele causa outra. Então, aonde ele cair, ele penetra, coloniza e causa doenças distintas. Manchas foliares, podridão de caule, canela preta. Então, várias doenças provocadas pelo mesmo fungo, dependendo de onde ele cair. Esse tipo de fungo, eu falo que ele é não seletivo. Ou seja, ele não tem nenhuma preferência. Caiu na rede é peixe. Aonde ele pousou, dá problema. Então, esse é o complicadinho, né? Então, ele não tem muita preferência, não. Ele acaba sendo um coringa. Onde ele cair, ele causa problema, causa transtornos. Há outras formas de colonização também. Por exemplo, quando o patógeno ele tem estruturas específicas do próprio patógeno para agir no sentido de colonizar, ou seja, ele cresce dentro dos tecidos da planta. Então, por ação própria, a colonização se dá por uma ação dele. Eu chamo essa colonização de colonização ativa. Um exemplo, o micélio dos fungos. O micélio é o corpo do fungo, né? Aquela estrutura que muitas vezes a gente vê e associa a raízes. Né? O fungo não tem exatamente raiz, né? Então, essa teia micelial, ela se dá através de quê? De uma ação do próprio fungo. O próprio fungo, ele tem uma divisão que ele acaba crescendo no interior do tecido vegetal e coloniza o tecido. Essa colonização é ativa. Quando a colonização se dá através do próprio hospedeiro, ou seja, por exemplo, uma porção o patógeno cai na seiva e ele é translocado nos tecidos da planta em função da própria seiva, da condução da seiva. Essa colonização é passiva. Então, o vírus não consegue se mover sozinho. Então, ele precisa de uma ajudinha das células, do fluxo de seiva e tal. Então, nesse caso, a colonização do vírus é passiva. Então, micélio, só para abrir o parênteses, né, para explicar o que é aquela que forma o corpo, né, aqui para vocês verem. Então, o micélio é esse sistema que é invisível, né, porque está geralmente dentro dos tecidos que o fungo está ocupando, que se parece uma raiz. Né? Inclusive, tem gente que chama de teia micelial, porque ele forma estruturas bem entrelaçadas que parecem uma teia. E pode ser visível, inclusive, a olho nu, em alguns casos, e pode ser usado para a identificação dos fungos e para saber se é uma doença fúngica. A colonização também ela pode ser localizada. Como é que se dá uma colonização localizada? É quando, por exemplo, a colonização se dá apenas no local onde o inóculo caiu. O inóculo caiu na folha. Caiu na folha? Beleza. Vamos achar uma rota de entrada, fazer a penetração na folha. Penetrou na folha, infectou a folha. A infecção foi na folha. Então, a colonização vai ser na folha. Então, ele não tem capacidade de colonizar em distâncias muito longes do local onde ele penetrou. Quando a colonização é generalizada, ou seja, ele tem capacidade de sair do ponto onde houve a penetração e percorrer, colonizando todos os tecidos adjacentes até ocupar o corpo todo da planta, se der tempo para isso, eu falo que a colonização é sistêmica ou generalizada. Então, ele coloniza qualquer tecido a partir do ponto de infecção. Por exemplo, ele pode infectar, ou seja, a infecção quer dizer o quê? O ponto para onde ele fez a penetração e se estabeleceu. Se ele infectou a raiz, ele pode, se a colonização dele for sistêmica, afetar o corpo todo. Então, não afetar indiretamente, mas diretamente através da colonização dos tecidos. E isso é colonização sistêmica ou generalizada. A doença, né, ela se estabelece se o patógeno conseguir colonizar os tecidos da planta e gradativamente. Então, a partir do ponto em que há colonização, a doença começa a se manifestar e você começa a ver os sintomas. Os sintomas surgem nessa etapa de colonização. E essa colonização ela é gradativa, por quê? Porque o patógeno possui estratégias de ataque, mas a planta tem estratégias de defesa. Então, a gente vai ver aqui alguns mecanismos que o hospedeiro ele consegue intervir. Primeiro,
Primeiro, vamos ver os mecanismos de ataque, os mecanismos de ação que o patógeno tem. O primeiro deles é a ação química. Nem todos vão possuir todos os meios de ação, os mecanismos. A ação química é o quê? É quando o patógeno ele consegue liberar enzimas, toxinas, hormônios. A gente falou disso na aula no vídeo anterior, que é uma das formas de ação do patógeno. Então, através dessas toxinas, dessas enzimas e desses reguladores, ele começa o quê? A causar um desequilíbrio na planta, enfraquecer a planta e conseguir suplantar as defesas. Então, as toxinas, a toxina é como se fosse um veneno. Então, o patógeno ele libera uma substância que é tóxica à planta. Então, ele afeta a planta através de quê? Através do efeito deletério, o efeito nocivo dessa toxina. A planta fica mais fraca e mais suscetível à colonização. As enzimas, quando se fala enzima, quer dizer o quê? Ela quebra. Romper moléculas, quebrar moléculas. Então, as enzimas elas são usadas principalmente para quebrar a parede celular e para quebrar os mecanismos de defesa direto. Certo? Com isso, acaba quebrando, por exemplo, a parede celular, rompendo a celulose. Então, uma das enzimas mais comuns é a celulase, que é uma enzima que quebra a molécula de celulose que forma a parede celular. A parede celular é rígida, acaba ficando amolecida, possibilita a penetração e a retirada de nutrientes daquela célula que estava protegida. Então, a ação do patógeno se dá através da secreção de enzimas. Ela libera enzimas que acabam quebrando as moléculas. E os hormônios ou reguladores, os patógenos eles podem investir nisso para quê? Para causar um desequilíbrio na planta. A planta desequilibrada fica mais suscetível à colonização. Então é algo muito comum, já dei exemplo no vídeo anterior do Crinipéris perniciosa, ou Moniliófera perniciosa, que é o fungo que causa a vassoura de bruxa, que ele é um fungo que libera regulador, que é os chamados fito-hormônios, que são as auxinas que causam superbrotação. Então, é um exemplo desse caso. Uma outra forma de ação do patógeno é através de ação mecânica. Quando se fala ação mecânica, é que há uma lesão direta. Então, quando se fala ação mecânica, é quando você vai lá e, por exemplo, quebra, rasga, tritura, corta, perfura. Isso são ações mecânicas. Então, muito comum de ação mecânica são os nematóides. Então, o nematóide ele atua por ação mecânica o tempo todo. Então, o estilete do nematóide, ele perfura. Então, a ação é mecânica nos tecidos da planta e consegue fazer a colonização por meio dessa ação mecânica. Já a planta, ela tem estratégias de defesa. Então, se o patógeno ele tem suas estratégias, sua ação, a planta também tem. Então, com relação a isso, a planta não está lá paradinha esperando o patógeno fazer sua festinha, não. A planta também tem estratégias que podem ser usadas. A primeira delas são os mecanismos chamados de estruturais. Estruturais é relacionados a aspectos mecânicos na planta. Um exemplo são os mecanismos estruturais já pré-existentes, que toda planta tem. Então, a planta já possui isso naturalmente, independente de ter contato ou não com o patógeno. Um exemplo, a parede celular, que eu já dei o exemplo que os patógenos eles podem usar enzima para quebrar. Precisa da enzima, se o patógeno não produz enzima suficiente, a parede celular é uma barreira estrutural. Então, ela é rígida para isso. Certo? Espessura da cutícula. A cutícula é a camada que reveste a epiderme, que pode impedir a penetração, a colonização dos tecidos. Mancha de pelos e de cera também impede a penetração. E os induzidos? Induzidos são o quê? Algo que só surge depois que a planta sofreu estresse. Então, a planta, assim como a gente, o ser humano, os animais, eles desenvolvem o quê? Anticorpos para tratar as doenças. Então, os anticorpos só surgem depois que você tem contato com o agente infeccioso. No caso das plantas, elas não têm anticorpos, não têm sangue, não têm corrente sanguínea, mas elas também desenvolvem estruturas de defesa após o contato com a planta, após o contato com o patógeno. Então, um dos exemplos é a camada de abscisão. A camada de abscisão é a estratégia mais comum de se ver em doenças foliares. Então, o que acontece? A planta, ela entende que remover um pedaço da própria folha leva o patógeno junto.
Então é uma estratégia e realmente funciona. A gente faz isso, a gente não faz poda, a gente não retira porções doentes e joga fora. Então, para poder a doença não se disseminar, do mesmo jeito, a planta ela faz isso naturalmente através da camada de abscisão. O que acontece? Quando o patógeno ele causa lesões na folha, a planta ela entende que aquele ponto que há lesão, o patógeno está lá. Então ela começa a necrosar, ela interrompe o fluxo de seiva daquele local onde ele estava inserido, certo? Aquele local seca, quebra e no local fica um buraco na folha. E esse localzinho que secou e caiu, ele é o quê? Um local onde estava presente o patógeno. Né? Espera-se que estava presente o patógeno. Com isso, a planta ela tenta diminuir a velocidade com que o patógeno ele vai ocupar. Então, fica aqueles buracos na folha, ficam uns buraquinhos na folha em função da ação do patógeno ali e da camada de abscisão. Outra forma de barreira que a planta ela pode promover é através de produtos químicos. Então, os bioquímicos que a planta ela pode ou já ter em função natural ou também ser induzido. No caso dos pré-existentes, a planta ela já pode ter de maneira efetiva, umas espécies mais, umas menos, né? E isso acaba sendo um sucesso para poder como é que se diz? Impedir o avanço dos patógenos. Então, o patógeno acaba sendo impedido em função da presença desse bioquímico, certo? Então, é algo que pode acontecer, tá? Em função da presença desses bioquímicos, tá? Então, um exemplo de bioquímico pré-existente que já existe na planta é o ácido clorogênico. Então, o ácido clorogênico é um fenol que algumas plantas possuem em maior concentração, outras em menor concentração. Mas é um fenol que impede, né, que diminui a susceptibilidade aos patógenos, confere resistência à planta. Então é um ácido que algumas plantas possuem em maior ou menor quantidade. No caso dos induzidos, eles é como se fossem anticorpos. Então, são compostos químicos que a planta só produz depois de estar infectada, depois de ter tido contato com o patógeno. Tá? Então, um exemplo são as pitoalexinas, que é uma substância que algumas plantas, também é um fenol, certo? Que algumas plantas produzem, certo? Após entrar em contato com o patógeno. Tá? Então, funciona exatamente como anticorpos produzido pela planta em função da ação do patógeno. Então, se o patógeno colonizou, conseguiu entrar, conseguiu ocupar os tecidos do vegetal, ele já está apto para gerar sua prole, para gerar mais indivíduos e se disseminar. Essa fase, após a colonização, eu entendo colonização com o quê? A ocupação dos tecidos da planta. Então, o patógeno cresceu. Então, aquele velho versículo que diz, crescei e multiplicai-vos. Então, cresceu, falta o quê? Multiplicar. Multiplicar se dá na fase 5. A fase 5 é a reprodução. Então, a reprodução é o quê? Formação de novos propágulos. Se for fungo, espora. Se for bactéria, uma rápida divisão celular. Se for vírus, geração de mais, né? A divisão também. Se for nematóide, ovos. E assim sucessivamente. Essa fase, para muitos autores, marca o fim do ciclo e o início do próximo. Então, é o ponto-chave para o começo de um novo ciclo quando a doença for policíclica. Então, a reprodução acaba sendo um fator muito importante e tem doenças que elas conseguem ocupar uma área muito grande e muitos hospedeiros em pouco tempo em função de gerar muito propágulo, de ter reprodução contínua, de ter uma duração da etapa de reprodução muito longa. Então, acaba sendo um pulo do gato alguns micro-organismos que se reproduzem muito.
Após a reprodução, o patógeno precisa dispersar os seus inóculos. Isso se dá onde? Na fase 6, que é a disseminação. Certo? Se a doença for policíclica, a estrutura do patógeno ela se dá de uma planta doente para o ar até atingir uma outra planta. Então, a disseminação se dá da planta doente. Se for uma doença monocíclica, muitas vezes o hospedeiro morre e aí o patógeno vai para uma estrutura de sobrevivência, que aí entra na fase 7 ou fase 0, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a sobrevivência. Então, nesse caso, a disseminação é a movimentação do patógeno. Então, é o patógeno sair daquele hospedeiro, se disseminar para o ambiente. Então, na maioria das vezes, se dá através de um agente externo, igual a água, o vento, um animal. Porém, não é a única forma de disseminação, não. Os patógenos eles podem também ser dotados de formas ativas para se disseminar. Então, por isso, ela é dividida em ativa e passiva. A disseminação ativa se dá por meio de quê? Movimento do patógeno. Um exemplo aí, uma bactéria com flagelo, o que está na foto aí. Então, uma bactéria com flagelo, ela consegue, mesmo que de forma muito limitada, se movimentar num meio fluido. Então, no fluido, ela consegue se locomover por meio da agitação dos flagelos. Então, isso eu considero como uma forma ativa de se disseminar. A forma passiva é quando o inóculo não consegue se locomover por conta própria e eu preciso de um meio, de um agente externo. A foto aí representa o lançamento de esporos de um fungo. Então, essa névoazinha que está soltando aí são esporos. Então, o fungo completou seu processo de reprodução, disseminou os esporos, mas os esporos, se não tiver vento, ele vai cair ali mesmo, no local que ele foi disseminado. Então, ele só vai sair desse local e atingir outros organismos se tiver vento, água ou um outro agente, por exemplo, um animal, um inseto, uma ave, um roedor, a própria pessoa, uma ferramenta. Então, precisa de um agente externo para se disseminar. Também, essa forma passiva, que é a mais comum, ela pode se dar de maneira direta ou de maneira indireta. A maneira direta é quando o inóculo ele é disseminado juntamente com estruturas do hospedeiro. Um exemplo de semente. Então, eu já coleto a semente com o propágulo e ao disseminar a semente, eu estou disseminando a doença junto. Uma outra forma, através dos propágulos vegetativos da planta. Então, quem usa muito estaca, quem usa borbulha para poder fazer borbulha, quem usa mudas. Então, tem que tomar muito cuidado porque você pode estar levando a doença. Nesse caso, eu considero como uma forma passiva, porque o propágulo não se mexe sozinho, mas é direto porque o propágulo está ligado, o inóculo está ligado a uma forma de propagação da planta. E a indireta é quando o inóculo ele precisa de outros agentes, igual a água, o vento, animais, para ser disseminado. Tá bom? Então, essa disseminação ela tem subfases. A primeira delas é a liberação. O que é a liberação? É quando os propágulos que foram produzidos são removidos. Então, removidos de onde? Do local onde ele foi produzido. Também pode ser ativo e passivo da mesma forma. Ativo, igual aquele fungo que estava lançando uma névoa de esporos no ar. Então, aquele é ativo. Mesmo que a disseminação seja passiva, ou seja, ele precisa de um vento, de água para levar, mas a forma como ele lançou é ativo. E passiva, quando não tem jeito, ele precisa de alguma coisa para remoção daquele inóculo do local onde ele foi criado. Então, a liberação, ela pode muitas vezes estar ligada, o pulo do gato, à temperatura e umidade. Então, muitas vezes eu consigo controlar a doença em função de diminuir as condições favoráveis para a disseminação acontecer. Então, a liberação não acontece. Outra subfase, além da liberação, é a dispersão. A dispersão é quando a movimentação acontece efetivamente. Então, ele saiu do local onde ele foi produzido e foi para o ambiente.
Lembrando que ainda não chegou num tecido. Ele está no ambiente, no ar, na água, no sol. Ele está ainda fora de um hospedeiro, certo? E a última fase, a última subfase, né, é a deposição. O que é a deposição? É quando o inóculo atinge o hospedeiro. E ela equivale à inoculação, que é a fase 1 do ciclo. Então você pode ver que é um ciclo. Então ele começa na inoculação e termina na inoculação. Então é a chegada do inóculo no local do hospedeiro por onde ele vai acontecer a penetração. Se ele não atingir, essa deposição ela não acontece. Então, essas 6 fases formam o ciclo da interação patógeno-hospedeiro. Porém, lembra lá no começo que eu mostrei o gráficozinho do Wetzel? O Wetzel considera uma outra fase do ciclo que é a sobrevivência. Outros autores, igual a esse Alfenas, o Alfenas é um professor lá de Viçosa, é um dos professores mais importantes do ramo da fitopatologia no Brasil, Acelino, e ele também considera a sobrevivência uma fase do ciclo. Então a gente vai trabalhar o ciclo com 7 fases. As 6 fases já citadas, aliadas à sobrevivência. O que é a sobrevivência? Para muitos autores, sobrevivência é a primeira fase. Para outros, é a última. Então, eu gosto da primeira quando? Quando, através das estruturas de sobrevivência, o patógeno ele é inoculado. Então, ele é inoculado após as estruturas de sobrevivência. Eu considero última quando, na disseminação, ele não inoculou. Então, ele se disseminou para o ambiente, acabou caindo no solo, caiu em folhas mortas, caiu em outro local e não gerou a doença. Então, ele precisa de quê? Estruturas de sobrevivência. Certo? O que é interessante? Nem todo patógeno consegue sobreviver fora do hospedeiro. Lembra da questão dos parasitas facultativos e obrigatórios? Então, entra bem aqui. E alguns organismos, alguns micro-organismos, eles adotam estratégias para conseguir sobreviver. Vamos ver alguns exemplos. Os fungos. O fungo é muito comum, né, ele se manter ou em hospedeiros alternativos, ele fica em outra planta, aguardando o hospedeiro, então ele diminui seu metabolismo, não causa doença, não causa efeitos naquela planta, mas ele está lá. Então, quando eu coloco a planta que é suscetível, ele volta a crescer. Uma outra forma é através do crescimento micelial em restos culturais. Então, ele consegue se nutrir, olha só o facultativo aí, ele consegue se nutrir em tecido morto, tecido em decomposição, ou no solo. E aí? Então, ele tem estruturas de sobrevivência. As bactérias, é muito comum elas conseguirem sobreviver em material morto, em decomposição. Por isso que é importante, sempre que você fizer poda ou limpeza de uma área, retirar o material contaminado, material morto, queimar, fazer um destinamento correto, porque deixar lá pode servir de fonte de inóculo para uma doença no futuro. Os vírus é mais comum eles ficarem em insetos. É muito comum a estrutura de sobrevivência dos vírus ser através dos vetores. Então ele se apropria, ele infesta os insetos e os insetos acabam servindo de agente disseminador. Mas ele também pode ficar em tecidos vivos de outras plantas sem causar doenças, sendo o que eles chamam de hospedeiro intermediário. Então ele serve de intermediador entre a planta suscetível e a próxima planta que vai ser afetada. Já os nematóides, eles conseguem encapsular os seus ovos e ficar enterrados. Então, por isso que é muito importante, em solos infestados por ovos de nematóides, fazer o revolvimento do solo. Então, o preparo de solo adequado, através de aração e gradagem, pode fazer com que esses ovos que estavam lá enterrados fiquem superficiais e a luz do sol faz com que eles morram. Então, é importante também. O nematóide ele pode ter essa estrutura de sobrevivência. E aqui, só uma representaçãozinha gráfica que mostra o ciclo. Então, olha lá. Está vendo como a sobrevivência ela pode ser o começo, olha lá, uma setinha da sobrevivência para cima, ou pode ser o fim, a setinha da reprodução para a sobrevivência. Então, o ciclo ele sempre é contínuo, com exceção de quando da reprodução vai para a sobrevivência, ela fica lá latente, mas depois volta a completar o seu ciclo.
Então, essa representação é muito clássica, muito clara. Você consegue ver todas as etapas se sucedendo, podendo culminar ou numa doença policíclica, quando a própria planta serve de fonte de inóculo e se dissemina, ou quando é monocíclica, ou quando se encerra o ciclo, quando ela cai para uma estrutura de sobrevivência. E aqui a mesma figura que a gente usou lá no começo, que representa o ciclo de Wetzel. Esse é o ciclo original, com só 5 fases. A gente estudou um ciclo com 7. Então, lembre-se das 7 fases que a gente estudou, porque o Wetzel não considerava, né, a inoculação e a penetração. Então, ele já começava com a infecção. Então, foram outros autores, após o Wetzel lançar suas teorias, que incluíram essas duas fases no ciclo. Tranquilo? Então, esses ciclos, eles podem, de acordo com a quantidade, classificar a doença como monocíclica ou policíclica, como a gente já falou. Então, monociclo, ciclo primário. Policiclo, vários ciclos secundários que podem ser muito numerosos. Quanto mais numerosos, maior a quantidade de inóculo gerado e maior o número de lesões de plantas doentes. Dúvidas? Se tiver dúvida, chama no Zap. Se tiver dúvida, manda e-mail. Se tiver dúvida, conversa com a gente no AVA. Estamos aqui disponíveis o tempo todo. É só entrar em contato. Tranquilo? Não deixe de verificar que tem questão para vocês lá no AVA. Viu? Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado aí para vocês. Muito legal estar com vocês. Abraço.